Assim, comentando um pouco sobre Camila, você acha que Camila tem muitos pontos de aproximação com Drácula do Stoker? Porque até hoje isso é muito discutido entre estudiosos, em certa medida, alguns falam que o Stoker se apropriou dos principais elementos que estão presentes na novela do Le Fanu. Você tem essa mesma leitura ou uma leitura diferente sobre isso? O que você acha? Olha, se a gente parar para pensar que Bram Stoker escreveu o Hóspede de Drácula, que algumas pessoas dizem que fazia parte do livro Drácula, né, do romance Drácula, e Uhum. outras pessoas dizem que não, que ele escreveu antes. Se a gente parar para pensar que o Hóspede de Drácula, tem muita coisa de Carmila. Hum. Aparece uma mulher, ele vai até o túmulo de uma mulher, tem toda a questão da ambientação. Então, nesse sentido, eu, enquanto pesquisadora, até então, eu penso o seguinte, que o Hóspede de Drácula foi feito talvez antes do livro, Hum, do próprio romance. Porque interessante. ele tem uma. É como se fosse uma. Não dá para ser um capítulo do livro. Porque se fosse um capítulo do livro, ele tá completamente. A ambientação dele é fora, né? Dessa questão. Porque mesmo no Drácula, no romance Drácula do Bram Stoker, tem as três mulheres. Uhum, Então, sim. parece, na minha perspectiva, eu penso o seguinte, que o Bram Stoker escreveu O Hóspede de Drácula até como uma prévia, depois escreveu fez a prévia do Hóspede de Drácula e depois escreveu o romance. E a Hum, Oca, ao invés do hóspede encontrar o túmulo, ele encontra as três vampiras. hum, Então, não é um túmulo, é dentro do castelo, né? Um uhum, lugar específico dentro do castelo. uhum. Então, no meu ponto de vista, até então, né? Talvez no futuro eu mude de ideia, mas até então é isso que eu imagino. Que ele fez o Hóspede de Drácula. Ele tinha conhecimento da Carmila, sim, Uhum, ele uhum, conhecia a Carmila, a história do Le Fanu. E aí, então, ele escreve o Hóspede de Drácula, e a partir desse Hóspede de Drácula, ele amplia isso no romance Drácula de Bram Stoker. Então, é interessante, no meu ponto de vista, ele tem todas. O Hóspede de Drácula tem todas as características da própria Carmila. Até sendo um pouquinho mais ousado, a gente pode até dizer que a gente podia até pensar que aquela vampira que aparece ali é a Carmila, é a só que a Carmila. Carmila do Stoker. A versão do Stoker da Carmila, né? É. Aham, interessante. É que você comentou na representação das mulheres vampiro, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu li a primeira vez o romance do Stoker, Drácula, foi justamente a figura dessas mulheres. Elas aparecem de uma forma no romance assim, tão marcante, né, com que elas fazem aquele ataque de conotação sexual no Jonathan Hacker, que quando eu li aquilo eu falei, nossa, elas parecem que são assim até mais perigosas, até mais ameaçadoras do que o próprio Conde Drácula. É interessante porque, por exemplo, a figura da mulher na sociedade da época era aquela mulher pacífica, mãe, cuidadora, é, que a provedora do bem-estar. E de repente você ter essas mulheres, né, é, atacando um bebê, por exemplo, é Sim. algo muito chocante. Então, nesse sentido, a representação dessa mulher é uma mulher que vai contra
todos os padrões, né? Uhum. Por isso que ela é demonizada, que ela tem que, né, ser morta. Por exemplo, não só as 3 vampiras, mas vamos pensar na própria Lucy, né? Sim, sim. Então, a partir do momento que ela vira sedutora, que ela ataca principalmente crianças do vilarejo, ela tem que ser morta. Uhum. É, de certa forma, uma representação dessa. A sociedade, né, impunha que as mulheres fossem castas, que elas fossem, né, tranquilas, e de repente Uhum. aparecem as mulheres sedutoras, que merecem a estaca, né, no coração. Uhum. Uhum. Então, é interessante também pensar por esse lado, né? As Uhum. mulheres, agora, a gente tem também a Mina, que é uma mulher forte, é uma mulher também à frente do seu tempo, por assim dizer, Uhum. mas ela ainda é submissa. Embora ela Sim. pense, ela em determinados momentos da trama, ela que comanda ali, mas ela é submissa de alguma forma. Então é interessante a gente pensar nessa questão toda da representação da mulher, né? E mesmo se a gente for ver o contexto daquela época, né, nós temos dois tipos de mulheres que se enquadram de forma figurada nessa figura da vampira. Se a gente for pensar, por exemplo, que a vampira ela pode, ela transmite, né? Ela tem a questão da contaminação do sangue, que é o que causa no Jonathan Hacker uma espécie de degeneração. A gente pode ver que as vampiras, de certa maneira, representam aquelas prostitutas do final do século XIX ali, que também faziam parte da camada social mais baixa. Por outro lado, também, se a gente for ver, temos também aquelas feministas que eram contra, que queriam os mesmos direitos que os homens, elas eram contra a maternidade. Então, se a gente for fazer uma leitura no aspecto monstruoso da mulher do Bram Stoker, a gente pode até ter a ideia de que o Stoker ele pode ter pegado dois arquétipos femininos, a mulher prostituta e a mulher que é aquela feminista, né, de raiz, digamos assim, e combinado as duas na figura da vampira, né? Eu acho que dá para fazer essa leitura. É porque se a gente parar para pensar, essa questão da figura da mulher, ela abre muito leque, né? Então depende de como a gente. Eu acho que é mais ou menos como a figura do aristocrata, né? Sim, é verdade, Tá também de é, vários ângulos. Eu acho que é. são válidos, né? Sim, sim, é verdade. Agora eu queria comentar um pouco sobre a figura do Drácula. O Drácula é um personagem muito misterioso, nós não sabemos a origem dele, e a gente vê que ele pertence a uma aristocracia decadente. Há uma sugestão ali que ele pode ter se transformado em vampiro através de uma espécie de pacto fáustico. Enfim, por que você acha que o Stoker ele foi buscar inspiração em duas figuras reais, que são, no caso, o Vlad Dracul, né, que é o príncipe da Valáquia, e também, se a gente for ver, tem um aspecto feminino no Drácula, se a gente for pensar na Elizabeth Bathory, que também é daquela região dos Cárpatos. Como é que você vê essa ligação do Drácula com essas duas personalidades históricas?